Você tem que partir do princípio de uma reforma tributária que tenha base de justiça social e que busque a simplificação, a modernização, a desoneração. Por que a Câmara partiu para uma segunda proposta e não continuou na discussão da proposta do deputado Rauli? Nós estamos num ponto de maturidade de tentar convergir as duas propostas. Senador Roberto Rocha, nós estamos em tempos de discussão de grandes reformas estruturais. O senhor considera que a reforma tributária é a mais importante? Ela é muito importante. Diria que a reforma da Previdência, ela tem um olhar mais para dentro. Ela tem um objetivo mais interno do ponto de vista dos governos. Ela foca muito na despesa. Ela tem o objetivo de estancar uma hemorragia grande. E a reforma tributária tem um olhar mais para fora, foca muito na receita. Então, nós precisamos ter as duas reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, entre outras, como a administrativa e outras, para poder fazer o país realmente melhorar o seu ambiente de negócios, voltar a crescer economicamente e gerar emprego para as pessoas. Esse tema é bem controverso, é difícil de chegar a um consenso em torno da reforma tributária. Por que o senhor pegou a relatoria de uma proposta tão polêmica? Eu sempre gostei de grandes desafios. E esse tema da reforma tributária, ele é desafiante porque tem que convergir quatro grandes interesses. Governo federal, governos estaduais, governos municipais e o privado. No privado, você tem indústria, comércio, serviços, cooperativas, servidores, sindicatos, etc, etc, etc. Então, não é realmente uma tarefa fácil. Por isso, o senhor está dizendo aí governos estaduais, mas cada governo estadual, às vezes, é um ente diferente que quer uma coisa completamente diferente na discussão. Os governos estaduais têm o maior imposto do Brasil, que é o ICMS. E que, verdadeiramente, está demonstrado, não tem nenhuma vocação para incentivo fiscal. Ajudou a quebrar muitos estados. E nós vamos mudar isso. Nós vamos modificar isso. Por isso que todas as duas propostas que tramitam no Congresso, para falar das duas mais destacadas, todas as duas têm a mesma arquitetura, diria, tem o mesmo chassi. O que muda é a carroceria. Então a gente tenta, nós estamos num ponto de maturidade política, legislativa, de tentar convergir as duas propostas. Quem sabe numa comissão mista, para poder apresentar ao Congresso Nacional, não de uma vez só, porque não pode, emenda constitucional tem um rito próprio, tanto da Câmara quanto do Senado, mas tentar convergir o texto para poder avançar mais rápido. A proposta do Senado vem de um texto que já tinha sido aprovado na Câmara, que é do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, foi apresentado aqui no Senado pelo presidente Davi Alcolumbre. A Câmara, agora, este ano de 2019, resolveu adotar uma outra proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi e que é baseada na proposta do economista Bernard Api. Por que a Câmara partiu para uma segunda proposta e não continuou na discussão da proposta do deputado Rauli? Pois é, olha, quem tem duas ou três, termina que não tem nenhuma. Por isso que é importante buscar o entendimento no campo político. Uma comissão mista não tem nenhum respaldo no regimento. Ela não existe no mundo real, no mundo legal. Mas ela tem uma importância política, de buscar construir um consenso.
Agora, a nossa proposta, a do Senado, que como você disse foi encabeçada pelo senador Davi, presidente do Senado hoje, e mais 65 senadores, inclusive eu, ela já foi discutida e votada por unanimidade a favor na comissão especial da Câmara. Está na mesa do Senado desde o ano passado. A discussão é como é que a gente vai tentar construir esse entendimento, uma vez que ambas buscam criar, por exemplo, o IVA, o IBS, Imposto de Valor Agregado, Imposto de Bens e Serviços. Todas as duas têm a mesma proposta. Então, nós temos o desafio no tempo de diminuir a carga tributária, que é muito alta no Brasil. E ela é 35% em cima de 60%, porque 40% é sonegado. Quando você vai ver para o total, é muito mais de 35%. Essa proposta é de simplificação tributária, mas não é de redução tributária, certo? Não, a gente não pode fazer uma reforma tributária partindo do pressuposto de diminuir a carga tributária agora. Isso não existe. Quem disser isso está equivocado. Por quê? Porque os estados, os municípios, sobretudo, a União também está caminhando para isso, esgotaram completamente a capacidade de investimento. Não tem mais dinheiro. Então, você tem que partir do princípio de uma reforma tributária que tenha base de justiça social e que busque a simplificação, a modernização, a desoneração e a simplificação no sentido de ser moderna, de ser tecnológica. 97% das transações no Brasil hoje é com eletrônico. O dinheiro é eletrônico. Então é fácil de você tributar. Agora, o que você não pode é conviver com um sistema lá do século passado, onde é muito regressivo, onde quem tem menor capacidade contributiva paga proporcionalmente mais do que quem tem mais capacidade contributiva. Você consegue rastrear numa conta bancária, por exemplo, o que é pagamento de bens e serviços, de produtos e serviços, e o que não é? Porque senão é uma CPMF, né? Se for tributar qualquer transação, é uma CPMF. Não, peraí. CPMF é uma tentativa de pegar o teu dinheiro que está lá no banco, é a extensão do teu bolso. Não cabe no teu bolso o teu dinheiro, você põe no colchão, no armário, ou você põe no banco. Aí depois que você pagou tanto tributo para ter aquele dinheiro, aí a CPMF vai e pega mais uma vez uma parte daquele dinheiro. Essa é a CPMF, que muita gente não quer, ou a maioria não quer, ou ninguém quer. Outra coisa é o sistema eletrônico, de você ir no restaurante, pagar uma conta com o seu cartão, e você pagar o imposto, o tributo, a partir daquela transação que é feita pelo sistema eletrônico. É diferente completamente. O senhor é a favor da CPMF? Não. Não, acho que ela tem um efeito muito danoso. Ela teve uma função lá atrás, quando foi criada na década de 90. A CPMF, o Brasil, tinha 1,5% de inflação ao dia. Tinha 45% ao mês. Tinha mais de 5.000% ao ano. Então, outra realidade completamente diferente de hoje. Outra realidade completamente diferente. Eu posso até admitir, Glauciane, que a gente pode um dia, quem sabe no futuro bem próximo até, a gente discutir, e o mundo já está discutindo isso, que o Flávio Rocha fala, um microimposto. De todas as transações, um imposto único do sistema financeiro. Aí você tem que saber, vem cá, mas qual é a alíquota? Tem que saber qual é a alíquota. A alíquota da CPMF lá atrás era 0,38. Você vai pagando várias vezes a CPMF, a movimentação financeira. E ele é criticado muito pela cumulatividade, está entendendo? Mas, de repente, eu solicitei ao Banco Central a informação da base de cálculo, quanto que o Brasil circula, que de repente pode dizer que é 1%. 1% pode arrecadar R$1 trilhão, que é o que hoje mais ou menos arrecada. E aí resolve o problema, entendeu? Eu não sei, mas isso não está em discussão agora. O que eu estou dizendo é que o desafio é esse, porque você está no mundo digital. O que está em discussão agora é a unificação dos impostos de consumo. Simplificação e modernização. Se a gente fizer isso, simplificação e modernização, trazendo para o sistema eletrônico, a gente já vai estar mais da metade dos problemas resolvidos. Nós temos uma quantidade imensa de dívida ativa. Isso é coisa louca. Ninguém paga.
Aí vai aquele faz de conta, vai para a dívida ativa. Você sabe quanto é que gasta, quantas horas por ano para a pessoa administrar uma empresa, administrar o sistema tributário, a sua responsabilidade tributária? 2.000 horas. Isso gera, para as empresas brasileiras, no total, uma despesa de 35 bilhões de reais. O governo, por sua vez, que é sócio dessas empresas, ele, para arrecadar o governo, ele, na burocracia tributária, ele gasta 1% do PIB. O PIB esse ano vai dar mais ou menos 1 trilhão, então ele gasta 68 bilhões de reais, só a burocracia tributária. Você tem renúncia fiscal de 500 bilhões, 300 do federal, 150 estadual e 50 municipal. Ou seja, contencioso, sonegação, corrupção nem se fala porque não tem como calcular. A base de consumo, você tem 3 bases para arrecadar no mundo. É consumo, propriedade e renda. Nos Estados Unidos, a maioria é na renda. Aqui não, a maioria é no consumo. A proposta não institui, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, que está sendo discutido agora na eleição americana e no Brasil está previsto na Constituição, mas ainda não foi criado. Por quê, senador? Olha, eu sou a favor de taxar grandes fortunas na herança e na doação. Eu sou radicalmente contra taxar a grande fortuna na poupança. O que significa isso? Então você primeiro tem que definir o que é grande fortuna, né? Qual é o recorte? Tem gente que pode achar que 1 milhão é uma fortuna, mas 1 milhão é um apartamento, talvez, de 2 quartos, aqui em Brasília, no plano piloto. Então, vejam, depois de definir o seguinte, se você tem um patrimônio que você acumulou ao longo da sua vida, você pagou muitos impostos por isso no Brasil. Então, aquilo tem uma poupança. Tá bom. Como é que você vai pagar de novo? Aí outra coisa é na herança e na doação. Então, aquele patrimônio você vai ter herdeiro. Aí você paga alto, como é nos Estados Unidos. Então, é na herança e na doação. Taxa. O mundo todo faz isso. O Brasil é um faz de conta nisso. Sabe por que eu sou contra, a princípio, no patrimônio? Porque o mundo hoje ele é plano, é digital. Aí você tem aqui uma diferença da Grécia, qual é? O que nos diferencia da Grécia? Crise econômica uma atrás da outra. É que lá não tem uma moeda própria e não tem principalmente a reserva cambial que nós temos. 400 bilhões de dólares de colchão, que nos protege das crises internas e externas. Ora, na medida em que você faz uma tributação na grande fortuna do patrimônio, por exemplo, o fundo de pensão das velhinhas de Boston, tem bilhões investidos aqui no Brasil, uma hipótese. Como é que esse mercado faz? Rentabilidade versus segurança. Então você vai botar o seu dinheiro no lugar que tem uma rentabilidade boa, mas que também tem a segurança. Aí você vem e bota teu dinheiro aqui. Aí se o Brasil vem e cria mais um imposto de cima disso aqui, ciberneticamente, não é nem o dono do dinheiro, a agência que é contratada para cuidar disso, põe em outro país. Ele vai mandar para outro país. E aí o Brasil quebra. No caso da unificação dos impostos de consumo, a proposta original propunha a unificação de 9 impostos. O senhor está dividindo essa unificação para deixar uma parte, os impostos da União unificados e estados e municípios unificados, dando com isso autonomia aos estados e municípios. Por quê, senador? Tem gente que fez proposta de reforma tributária, como o próprio Raul e o API, que alegam que os estados e municípios não podem ter essa autonomia senão começa a guerra fiscal. Bom, a nossa proposta do Senado, ela não autoriza os estados e municípios a criar alíquotas diferenciadas. Nós temos uma alíquota. A gente cria exceções para alguns produtos e serviços. Por exemplo, define lá o IVA. Quanto é o IVA? X%, 19%, 20%, 21%. A Câmara aglutina, simplifica em 5 impostos. Por isso que eles falam de uma carga tributária menor do que a nossa. Claro, porque são 5, o nosso eram 9. Só que eu criei o IVA dual no nosso relatório. Então você pega o ICMS mais o ISS, que é do IVA dos estados e municípios, obedecendo a mesma carga tributária atualmente,
que é 65%, estados e municípios, e 35% para a União, com os outros impostos da base de consumo. Então, veja, nós não podemos permitir que estados e municípios continuem criando alíquotas, porque continua a guerra fiscal e que leva a essa quebradeira toda. Não pode, entendeu? Eu acho que isso é a diferença básica da proposta do Senado para a proposta da Câmara. A gente estabelece exceções, estabelece, mas a gente estabelece exceções, por exemplo, criando um imposto seletivo, porque você tem externalidades negativas, no caso do tabaco e da bebida alcoólica. Aí você tem a possibilidade de ter um imposto maior, não com efeito arrecadatório, mas com efeito regulatório. E ele tem o efeito de inibir o consumo. Mas a gente também propõe exceção para comida, remédio. Você imagina, o Brasil é 33% a 35% de imposto, comida e remédio, enquanto no mundo é 3% a 5%. Isso não dá uma brecha para ir colocando outros produtos, não? Mas claro que não, a gente está falando da Constituição. Nós estamos falando de uma PEC. E lá na PEC está sendo proposto escrever isso. E o cidadão acha que não paga imposto, esse cidadão mais humilde, mais pobre. Eles acham que imposto é o que tem declaração, que tem carnê, é o imposto direto. Por exemplo, IPTU, IPVA, imposto de renda. Ora, se você diminui ou aumenta o IPVA, ele está no carnê sabendo. Mas o ICMS ele não sabe, é imposto indireto. Isso é injusto com os mais pobres, principalmente. Isso é próprio dos países não democráticos. Por quê? Porque esconde a arrecadação, mascara a arrecadação. A proposta do Senado também abrange o imposto sobre propriedade e o imposto sobre renda. A da Câmara, não. O senhor acha que o Senado vai acabar abandonando essas mudanças em renda e propriedade para se aproximar da Câmara? Não. Você acha que é justo o cara poder tomar o carro do cara que não pagou IPVA? Ou tomar a moto que não pagou IPVA? Mas vem cá, você já viu falar alguém que tomou o avião, o helicóptero ou o iate de quem não paga o IPVA? Vem cá, mas IPVA é imposto veículo automotor. Eles também são veículos automotores. Mas eles não pagam. Mas não paga. Tá certo isso? Por que eu vou tirar? Não tem que tirar, ao contrário. Nós temos que colocar para pagar IPVA, iate, avião, helicóptero. E mais, a nossa proposta, 100% do IPVA vai para as prefeituras. Quem tem que cuidar de placa de carro é o governo municipal, é onde está o cidadão. O IPVA, o ano passado, arrecadou 44 bilhões. Metade dos municípios, metade dos estados. A proposta nossa encaminha tudo para os municípios. Assim como o ITCMD. Vai 100% para as prefeituras. Isso agrega para as prefeituras do Brasil um ganho real, já no primeiro momento, algo em torno de 30% do FPM. Então, dos três entes, quem passa a ter um ganho real é o município. Nós estamos falando de quê aqui no Senado? Pacto federativo. Isso se chama pacto federativo. Tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. E como é que compensa os estados? No IVA. Por que a reforma tributária não está entrando nas discussões do Pacto Federativo? É porque ela é tão complexa, árida, tão técnica, que ela não pode estar misturada com outra proposta. Não pode estar num pacote. Eu acho que as entidades, de um modo geral, no Brasil, conhecem já melhor e tem pelo menos é o que nos chega, o feedback, uma simpatia pela proposta do Senado. O governo tem simpatia por essa proposta? Também tem. Olha, o governo nunca mandou uma proposta dele para o Congresso. Até porque se mandar oficialmente, começa por onde? Vai mandar ainda? Não, começa por onde? Pela Câmara. Então, exatamente respeitando o Senado, que também está discutindo isso, o governo não fez esse encaminhamento formal. Porque se o Executivo manda, começa na Câmara. E aí aquela coisa da Câmara com o Senado. E é por isso que a gente hoje trabalha na perspectiva da criação de uma comissão mista. O governo ainda vai mandar sugestões de mudança à proposta? Está mandando. Esse diálogo já está acontecendo. Dialoga conosco, dialoga com a Câmara, tanto é que eu disse que já fizemos o IVA dual. O governo, todo mundo sabe, queria muito a movimentação financeira. Isso me parece foi sepultado. De forma que eu acredito, sabe, que nós temos assim que nos basear em dois horizontes, assim, dois faróis. A necessidade de mitigar a regressividade.
É muito regressivo o imposto. Já disse, quem tem menos paga proporcionalmente mais do que quem tem mais. E, em algum momento, nós temos que discutir com seriedade a desoneração da folha de pagamento. Como é que a desoneração da folha de pagamento será financiada? Olha, ela pode ser feita, como pensava fazer setores da Secretaria da Receita Federal, pela movimentação financeira. Você diz Se assim, não vai ter mais movimentação financeira... Você diz assim, bom, a contribuição patronal, quanto é? 20%. Quanto que foi a contribuição patronal ano passado? 265 bilhões. Esse dinheiro é da Previdência. Então você não pode simplesmente acabar com isso. Não tem cabimento isso. Você tem que buscar realocar. Tá bom, então dá para tirar de uma vez? Não, nem é correto. Então vamos, se for por hipótese, falar em 50% de desoneração da contribuição patronal, a gente está falando de baixar de 20 para 10. Então nós estamos falando de 265 para 130 bi. Ok, 130 bi. De onde é que vai tirar esse dinheiro? Tem que ser de algum lugar. Ou você tira do IVA, aumentando o IVA, ou seja, a carga tributária, ou você tira da contribuição financeira. Aí você tem que buscar um terceiro caminho, que é o que nós estamos tentando fazer. E isso só vai acontecer se a gente fizer isso. Melhorar o sistema tributário, simplificando e modernizando, e a gente conseguir desonerar a folha. E nesse aspecto, quem mais pode sentir é o setor de serviços. Porque ele tem um pouco elo na cadeia produtiva. Então o IVA não é tão importante para ele como é para a indústria ou para o comércio. E aí a gente está tentando estudar uma maneira, a consultoria do Senado, nosso gabinete, para dar um comando constitucional para a lei complementar, tratar da questão da desoneração da folha. Essa discussão ficou para 2020? Não, de jeito nenhum, tanto que estamos aqui discutindo. Essa discussão não para. Sabe por que não para? E é importante dizer. Você sabe quantas normas tributárias o Brasil editou e publicou da Constituição de 88 até hoje? Você tem noção? Acho que mais de 200 mil. 5 milhões e 400 mil normas. São 916 mil do governo federal, 1 milhão 480 dos governos estaduais, 3 milhões e 870 dos governos municipais. Eu estou falando de leis, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos, atos normativos, portarias, instruções normativas. Isso, cada lugar do Brasil, toda hora, cria uma norma tributária. Não há quem consiga sobreviver. Mas a perspectiva de votação é quando, senador? Bom, o Senado está maduro para votar. A nossa proposta desonera botijão de gás de 13 quilos para as pessoas mais pobres. Tem centenas de emendas para o senhor analisar ainda, Nós estamos analisando, já analisamos muitas, vamos analisar todas. A gente desonera a tarifa social de energia elétrica, de telefonia social. A nossa proposta ela é humanizada, entende? Ela está olhando o cidadão, está olhando a pessoa, o mais pobre. A gente está tentando legislar com os olhos dos que mais precisam. Pode ter certeza disso. E pelo Senado, se o Brasil fosse unicameral e fosse o Senado, a gente votava esse ano. Mas a gente está num país bicameral, Senado e Câmara. E entendendo a necessidade de compatibilizar as diferenças regionais e federativas, nós estamos tentando construir isso, um caminho para poder construir um texto. De tal modo que a nossa sugestão, e eu digo para concluir, é que na comissão mista, claro, se o presidente é um senador, o relator é um deputado, e vice-versa. A questão mais importante é a relatoria. E aí o senhor vai ser o relator ou o presidente? Não, eu não pretendo nem ser nenhum. Olha, eu não sou advogado, eu não sou economista, muito menos tributarista. Há 40 dias eu não sabia nada disso aqui. Eu sou um especialista, eu sou político, e como tal, eu tenho a obrigação de ter um olhar holístico, de 360 graus, olhar a floresta de todos os ângulos. Talvez, pelo fato de toda vez tem que escolher um relator, é um técnico. E o técnico se prende em tecnicismos, em academicismos, e por uma disputa acadêmica, não muda de posição, por convicção, às vezes, ou por vaidade. E aí não anda. Da nossa parte, não há nenhum interesse a não ser o interesse público. Senador, eu agradeço pela entrevista e até a próxima. Obrigado a você e a todos que nos deram o privilégio da audiência.